Pode sentar, irmãos? Eu não sei porquê, mas um irmão me pediu antes do culto que eu orasse pelos mancos e coxos da igreja aqui. Não sei se aconteceu alguma coisa hoje à tarde. Eu falei que eu não sou milagreiro, né? Curandeiro nesse sentido. Abrimos nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Penúltima carta das 7, sexta carta. Faz paralelo com a segunda carta que foi direcionada a Esmirna. E junto com a carta a Esmirna, essa carta a Filadélfia, Jesus também só tem elogios a fazer a essa pequena e fraca igreja localizada lá na cidade de Filadélfia. Bem, vamos ver o que Jesus tem para nós nessa noite. Apocalipse 3, versos 7 até o 13. Façamos a leitura com fé e reverência. Diz assim a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei com que eles venham adorar, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o teu Espírito traga renovo aos nossos corações, ao exaltar e magnificar Cristo Jesus em nosso meio, em nossos corações e em nossa igreja. Que o Senhor venha a proclamar e testemunhar sobre o Cristo ressurreto para nós, convença dos nossos pecados, da justiça e do juízo, e nos leva cativos à obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso pela sua palavra, que nós venhamos a imitar a igreja da cidade de Filadélfia, lá do século I, que nós venhamos a ser achados fiéis como eles também foram. Tudo isso não pelas nossas obras, mas pela sua graça que habita em nós e nos capacita para toda boa obra pela sua palavra inspirada e santa. Que o seu nome seja louvado e engrandecido, que nós sejamos humilhados debaixo da sua poderosa mão para a sua própria glória. Em nome de Jesus, ó Pai, pelo seu Espírito. Amém e amém. Irmãos, essas 7 cidades aqui, Filadélfia era a mais nova das cidades. É uma cidade muito interessante porque lembra que eu falei que tinha um rei chamado Eumenes II que fundou lá a cidade de Pérgamo? Ele tinha um irmão e esse irmão ele chamava Átalo Filadelfo e ele foi quem fundou essa cidade de Filadélfia. E ele era chamado Átalo Filadelfo porque em grego Filadélfia significa amor fraternal ou amor de irmão. Então esse Átalo, que era irmão desse Eumenes, ele era muito fiel, muito devoto e amava muito seu irmão. E de fato o irmão dele concedeu que ele fundasse essa cidade aqui da Filadélfia. E ao longo das exposições vai ter algumas particularidades dessa cidade que é interessante para nós entendermos o que Jesus está comunicando para essa pequena e fraca igreja lá em Filadélfia, mas a qual Jesus só tem elogio para falar sobre eles. Vamos ver como Jesus se apresenta aqui, é muito importante e muito interessante, na verdade é muito distorcido o modo como Jesus se apresenta aqui nos dias de hoje, nas leituras contemporâneas de Apocalipse no Brasil. O que significa essa apresentação de Jesus aqui? Vamos ver. Verso 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo e verdadeiro. Então esses dois atributos, santo e verdadeiro, eles só são usados juntos para se referir a Deus, lá em Apocalipse 6,
Deus é descrito como santo e verdadeiro. Então Jesus, ele de novo traz a sua divindade à tona aqui. Mas ele diz assim: o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. O que significa essa expressão aqui? O que significa Jesus, além de ele ser santo e verdadeiro, além de ele ser Deus, absoluto em santidade e a verdade em si mesma, o que significa ele ter a chave de Davi e abre e ninguém fecha? E a maneira péssima, eu ia falar até porca, de como é usado hoje em dia esse versículo, é na questão financeira. Então, normalmente, o que nós ouvimos nas igrejas evangélicas é o pregador falando: olha, Deus tem uma porta aberta para você e ninguém pode fechar essa porta. 99% das vezes é uma porta de emprego, uma promoção de emprego, algo que vai te dar mais prosperidade, ou mais saúde, ou mais conforto neste mundo, e nada está mais longe da verdade do que isso. Porque não existe essa teologia da prosperidade diabólica que tem nas igrejas, não existe aqui nas Escrituras. Essa expressão, chave de Davi, abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, ela vem do Antigo Testamento. E aí deixa uma pergunta ótima para aqueles quiz de acampamento sobre Bíblia, né? E eu acho que todo mundo ia errar, até eu ia errar. Alguém já ouviu falar de um sujeito na Bíblia chamado Eliaquim? Levanta a mão quem sabe assim de cor a história de Eliaquim. Ninguém sabe, eu também não saberia. Fiquem tranquilos. Porque ele aparece lá numa passagenzinha do Antigo Testamento e ele é muito importante porque ele é o fundamento do que João está falando aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos conhecer esse sujeito chamado Eliaquim, Isaías capítulo 22. Deixem marcado aí em Apocalipse 3, 7 em diante. Abram comigo lá em Isaías capítulo 22, que é onde tem a expressão da qual Jesus usa para se autorreferenciar para a igreja lá em Filadélfia. Todos acharam? Isaías 22. O que está acontecendo no contexto aqui, irmãos? A partir do verso 15, talvez na Bíblia de vocês tenha um título, alguma coisa parecida assim, Profecia contra Sebiná. Sebiná, ele era um dos administradores mais importantes da casa do rei. A gente pode falar da casa de Davi, porque a casa do rei em Israel é a mesma coisa que a casa de Davi. De modo que ele que administrava quem que entrava no palácio de Davi e quem não entrava no palácio de Davi, mas Sebiná era um administrador mau, ele era um administrador ruim. E o que Deus está falando? Olha, eu vou julgar Sebiná, vou tirar ele do posto dele como administrador da casa de Davi e vou colocar um outro sujeito no lugar dele. E esse sujeito é o tal do Eliaquim. Só que o modo como essa profecia vai ao encontro de Eliaquim como novo administrador da casa de Davi, ela é muito forte, a linguagem que é usada aqui. Vamos fazer a leitura a partir do verso 20 de Isaías 22, que é onde está a passagem. E as palavras que eu falar um pouco mais alto, eu quero que vocês gravem aí para dar uma ênfase, porque é muito importante para o contexto. Isaías 22, 20 diz assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e o vestirei com a sua capa, e o porei o cinto nele. Darei a ele o teu governo, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu lhe porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vocês perceberam? Exatamente a mesma frase lá de Apocalipse, verso 23. Eu fixarei no lugar firme como se faz com um prego, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Toda a linguagem que é revestida aqui, essa figura, esse homem chamado Eliaquim, é muito além do que apenas ser um administrador da casa de Davi, e portanto ter a chave da casa de Davi é literalmente ter essa autoridade. Chave é sempre um símbolo de autoridade, de deixar, olha, você quer ter uma audiência com o rei Davi ou com o filho dele? Ok, eu vou deixar você entrar. Eu não vou deixar você entrar não, porque por causa disso. É ele que permitia as pessoas terem acesso ao rei da linhagem de Davi. Só que o modo como é descrito aqui, ele é descrito como um pai, ele vai ser como um tipo de um pai para os moradores lá de Jerusalém. Sobre os ombros dele está essa chave, essa autoridade da casa de Davi. E no verso 23 ele vai ter um trono fixo, que vai ser uma honra para a casa do seu pai.
Toda essa linguagem vem lá de Isaías capítulo 9. Uma passagem conhecidíssima nossa, a gente já tem música sobre ela. O que diz? Um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, igual aquele aqui, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Pai Eterno. Aqui ele aqui é um pai para Israel, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu trono não vai passar, vai ter um reino eterno. Ou seja, o filho de Davi, que recebe títulos divinos lá em Isaías 9. Toda essa linguagem de Isaías 9 é retomada aqui em Isaías 22. Mas como será que é possível que Eliaquim cumpre Isaías 9? Irmãos, a gente precisa entender algo da essência da profecia bíblica. A profecia bíblica e a tipologia bíblica, ou seja, os tipos que apontam para algo futuro nas Escrituras, elas têm um cumprimento imediato, elas têm cumprimentos posteriores, mas são sempre cumprimentos penúltimos, nunca são cumprimentos últimos. E tudo isso vai apontando para o Senhor Jesus. Por quê? O que é um tipo na Bíblia? São pessoas, eventos ou instituições que vão se repetindo ao longo da história, mas que vão falhando ao longo da história para quê? Para gerar uma expectativa no povo de Deus de que virá alguém que vai cumprir de forma definitiva e não vai, portanto, haver mais esses fracassos. Então Eliaquim, de certa forma, ele começa a cumprir a profecia de Isaías 9. Ele começa a ser aquele que está com a autoridade da chave da casa de Davi, ele é um pai para o povo de Deus e é como se ele tivesse um trono. E o verso 23 fala que ele é pregado com um prego fixo. O problema, virem a página, na minha virar a página, verso 24. Toda a glória da casa de seu pai será posta sobre ele, e prole e a descendência, todos os objetos menores, desde as bacias até os jarros. E ele termina assim, verso 25. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme cederá, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, pois o Senhor disse. Esse prego que foi fincado e que começa a cumprir as profecias de Isaías em relação ao Messias, ele desmorona. Por quê? Eliaquim, ele não é o cumpridor final e último da passagem lá de Isaías 9. Ou seja, o povo de Deus ainda tem que aguardar um outro Eliaquim, um outro filho de Davi, para cumprir Isaías 9 e também Isaías 22, que diz que aquele menino de Isaías 9, ele tem a chave da casa de Davi. O que isso significa? Além de todo esse contexto, se a gente voltar lá para Apocalipse 3, Jesus é esse novo e final Eliaquim, ele que cumpre Isaías 9 e Isaías 22. É ele que tem a chave da casa de Davi, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. O que significa isso? Jesus tem autoridade suprema sobre o reino de Deus, a casa de Davi sendo cumprida aqui no reino de Deus que ele inaugura. Ele como rei, é ele quem permite as pessoas entrarem e é ele que nega a entrada de outras pessoas em seu reino. É isso que significa a porta aberta ou a porta fechada. Se Jesus fecha a porta do reino de Deus, ninguém pode entrar. Paulo vai dizer, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus exercer sua misericórdia. Se Jesus não permitir você entrar no reino de Deus, você não entra. Se por outro lado, ele abre a porta do reino de Deus para você, você é irresistivelmente atraído. Ele tem a chave, ele tem a autoridade final, irrevogável e irresistível sobre a casa de Davi, sobre o reino de Deus. É isso que está falando aqui para a igreja da Filadélfia. Sou eu quem mando. Então, se a cidade lá de Filadélfia, ou se os judeus da Filadélfia estão expulsando eles da sinagoga, ou estão expulsando eles dos seus eventos sociais por serem cristãos, Deus está dizendo, não, eu que tenho a chave final, que realmente importa. Sou eu que não estou permitindo eles entrarem, e é vocês, essa igrejinha fraca, que entrou no reino de Deus, porque eu abri a porta para vocês. É Jesus que tem a chave da casa de Davi.
E aí o que ele vai elogiar no verso 8, essa igreja aqui? Vamos ver. Conheço suas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeiramente, Jesus diz, por eu ter a chave de Davi, eu estou abrindo uma porta para vocês que ninguém pode fechar. Essa expressão, sempre que ela é usada no Novo Testamento, ela se refere a uma porta para se pregar a palavra. Uma porta para se evangelizar, para se proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Por exemplo, ela aparece em pelo menos 4 lugares. Lá em Atos 14, quando Paulo e Barnabé estão retornando de viagem missionária, eles param em Antioquia e eles chamam todo mundo da igreja de Antioquia, que era um centro missionário ali do começo da igreja. E o texto de Lucas diz assim, olha, eles com muita alegria relataram como Deus abriu a porta para os gentios. Ou seja, os gentios estão entrando agora no reino de Deus pela fé no Messias. Lá em 1 Coríntios 16, no finalzinho do 1 Coríntios, último capítulo, quando Paulo está falando quais são os seus planos para o futuro imediato ali, depois de escrever a carta, ele diz, olha, ele estava em Éfeso, ele diz, olha, eu vou ficar em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta me foi aberta para a palavra de Deus. E eu preciso aqui ficar em Éfeso ainda pregando aqui mais um tempo até o Pentecostes. E quando ele escreve 2 Coríntios, que é a próxima carta que ele escreve, no capítulo 2, ele diz, olha, de fato, uma grande porta a palavra nos foi aberta, mas não sem muitas tribulações. E em Colossenses 4, Paulo diz, orem por nós, para que Deus abra uma porta para nós pregarmos a sua palavra. É isso que Paulo pede para ele orar. Ele não pede para que Deus, para os colossenses orar para ele ser liberto da prisão, para ele ser liberto, livre do martírio, para ele ser livre de doença, livre do espinho na carne, livre de qualquer coisa que seja. O único pedido de Paulo é, orem por nós, para que a gente tenha mais oportunidade de pregar a palavra, e ele usa essa expressão, para que seja aberta uma porta de pregação para nós. Então o que Jesus está dizendo aqui é, eu tenho a chave da casa de Davi, e eu estou abrindo uma porta para vocês aí na cidade de vocês, aí na Filadélfia, e ninguém pode fechá-la. Ninguém pode parar o testemunho da igreja, de se pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus. E aí a força da segunda parte do verso 8 é muito importante, porque a Filadélfia vai juntar todas as duas características boas que Jesus está recomendando em suas igrejas. Ele diz assim, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Estão percebendo o movimento externo e externo aqui? Vocês guardaram a minha palavra como se fosse um tesouro. Ou seja, a igreja de Filadélfia, apesar de ser fraca, ela tinha uma pureza doutrinária tamanha que Jesus fala assim, vocês estão guardando a minha palavra. Vocês são a coluna e o baluarte da verdade. Não somente isso, vocês não negaram o meu nome. Não negaram o nome de Jesus, a gente já viu, significa proclamá-lo publicamente lá na cidade deles. Então, os dois problemas que a gente tem visto até aqui, que a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, estão passando ou eles tinham doutrina e não evangelizavam, ou eles eram muito ativos na evangelização, mas estavam deixando Balaão e Jezabel entrar na igreja. Essas são as duas grandes tentações da doutrina da igreja aqui no livro de Apocalipse. E a igreja de Filadélfia, ela não tinha nenhuma delas. Então é possível, e não somente possível, é o nosso dever mínimo como igreja, como corpo de Cristo, ter essas duas coisas. Jesus, eu repito, ele não negocia essas duas coisas. Não adianta você querer ter uma e não ter a outra, porque ele vai condenar as nossas igrejas por isso. Nós precisamos ter as duas coisas, guardar a palavra de Cristo e não negar o seu nome, ou de forma positiva, afirmar o seu nome em proclamação ousada e poderosa do Evangelho. É isso que Jesus tem elogiado aqui no verso 8, essa igreja na Filadélfia. Verso 9.
uma promessa de Jesus aqui. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. Então, de novo, igual lá na igreja de Esmirna, o problema aqui são os judeus que estão entregando esses cristãos para serem perseguidos pelo Estado romano, ou eles mesmos estão perseguindo os cristãos aqui. E essa expressão não quer dizer que os judeus vão vir adorar a igreja prostrado aos pés da igreja. Não, quer dizer que os judeus vão vir à igreja e adorar a Deus junto com a igreja. Porque a igreja é o novo Israel, composta de judeus e gentios que creem em Jesus. E esses inimigos dos cristãos aqui em Filadélfia vão ser convertidos pela proclamação do evangelho por essa igreja. E Jesus está falando, olha, eu vou converter eles. Eles vão vir aqui e vão me adorar prostrado aqui, neste lugar que vocês se reúnem. E é muito significativo porque existe uma inversão irônica do Antigo Testamento aqui muito forte. Porque essa expressão, eles vão vir adorar prostrado aos seus pés, elas vêm de Isaías 45, Isaías 49, Isaías 60. E nessas três passagens, o que diz lá? Diz que Israel vai ser redimido por Deus novamente, e que Deus vai fazer com que todos os povos ao redor de Israel, que são os inimigos de Israel, venham até Sião, venham até Jerusalém, venham até Israel e se prostrem em adoração a Yahvé no terreno, no local de Israel. Então Deus fala assim, eu vou pegar o Egito, vou pegar a Síria, vou pegar a Babilônia e todo esse povo que está oprimindo vocês o tempo todo, eles vão vir até Jerusalém e prostrado vão me adorar, prostrado aos pés de Israel. Só que a inversão aqui ela é absoluta. É os judeus que vêm à igreja adorar a Deus prostrados diante dele. O que João faz em Apocalipse, e o que na minha leitura todo o Novo Testamento apresenta para nós, é que a igreja é o Israel do fim dos tempos. E que Israel, teologicamente falando, se torna uma nação ímpia como todas as outras. Em um determinado momento, em Apocalipse, se fala que Jesus foi crucificado, onde espiritualmente se chama Egito e Babilônia. E Jesus foi crucificado em Jerusalém. Então não existe mais terra santa geograficamente. A terra santa é a igreja, que aguarda a terra santa final, que é novos céus e nova terra. Então Jesus está dizendo, olha, essa porta de evangelismo que eu tenho colocado para vocês, até os seus inimigos que estão perseguindo vocês vão ser convertidos. Então a mensagem é, continuem guardando minha palavra internamente na igreja, não negando o meu nome de forma pública na cidade da Filadélfia. Verso 10. Esse versículo, irmãos, é uma das bases de uma teologia que eu não concordo de maneira nenhuma, que vai falar do arrebatamento, de uma cena cinematográfica absurda, onde a igreja é arrebatada antes de Deus voltar, passa 7 anos de tribulação, e cada um fala uma coisa diferente, mas o texto não fala nada disso. Vamos ler o verso 10, e vamos colocá-lo no contexto de Apocalipse e da Bíblia como um todo. Diz assim, porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei, olhem esse verbo aqui, no futuro, eu te guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E a grande pergunta é, como que Jesus guarda a sua igreja fiel? Não tem nada falando aqui de arrebatamento. Vocês viram alguma coisa no texto? Não tem nada disso. Como que na teologia toda de Apocalipse,
Isso se repete em todos os capítulos de Apocalipse, como que Jesus guarda a sua igreja. Presta bem atenção. Ele não nos guarda fisicamente. Ele nos guarda espiritualmente. Ok? Eu vou mostrar isso para vocês no texto de Apocalipse, no texto do Evangelho de João, daqui a pouquinho, mas isso precisa ficar gravado em nós. Como que Jesus guarda a sua igreja, ele não nos guarda exteriormente. O nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 4, nosso homem exterior está se deteriorando dia após dia, mas o nosso homem interior tem se renovado dia após dia, de glória em glória, pelo Espírito que habita em nós. O modo como a teologia toda da Bíblia e do Novo Testamento falam para nós desse guardar de Jesus é sempre espiritual e nunca físico. Ok? O que vem depois, irmãos? Capítulo 4 e 5, Deus e Jesus são louvados como Criador e Redentor da sua igreja. Jesus, como o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, ele é o único que pode abrir os selos, e ele abre os 7 selos no capítulo 6. O que são os 7 selos? Na minha leitura, são juízos que Deus derrama sobre o mundo ao longo da história, e o foco dos 7 selos é mostrar que a igreja, fisicamente ou exteriormente, participa desses julgamentos que Deus vai mandando ao longo da história sobre a humanidade. Vocês querem ver? Os 4 primeiros selos são descritos como sendo 4 cavalos e 4 cavaleiros. Cada um de uma cor. Isso não é uma inovação, isso vem lá de Zacarias, está lá os 4 cavalos, cavaleiros com as mesmas 4 cores. Portanto, é um conjunto ali de juízo de Deus. O primeiro é um cavalo branco, é o próprio anticristo mimetizando o nosso Senhor Jesus. E ele sai para vencer, ele acha que ele vai triunfar. E os outros 3 cavalos, e seus cavaleiros, preto, vermelho e amarelo. Cada um, João fala, um simboliza a guerra, o cavaleiro vermelho. O outro simboliza a fome, o cavaleiro preto. E o outro simboliza a morte, o cavalo amarelo, que no grego é um verde amarelado, cor de vômito, cor de morte mesmo. Deixa eu perguntar para vocês, quando que na história houve guerra, fome e morte? Sempre houve guerra, fome e morte. Ou seja, esses 4 cavaleiros são símbolos que mostram que Deus está enviando sobre o mundo guerra, fome e morte, como um julgamento prévio, só que ainda misturado com graça, porque esses julgamentos chamam as pessoas a não confiarem no mundo, e as pessoas mesmo assim não confiam em Deus. Qual que é o 5º selo? João vê os mártires no céu, rogando exatamente os mesmos atributos aqui de Jesus. Jesus diz, eu sou o santo e verdadeiro. E aí os mártires falam, Senhor Deus, Tu és santo e verdadeiro, até quando não julgarás a nossa causa? E Deus fala, olha, enquanto não completar o número dos que vão morrer por mim, o último eleito não morrer por mim, eu não vou trazer o julgamento final. E o 6º selo é o julgamento final em si. Ou seja, a igreja está participando da fome, guerra, morte. Nós não somos livres dessas coisas fisicamente. Somos martirizados. Onde que está a proteção de Jesus? Se nós temos milhares de mártires ao longo da história, o século passado, o século XX, foi o século que mais teve mártires na história da igreja, que mais teve conversões e missões, mas que mais teve mártires, exatamente porque a igreja cresce em meio ao sofrimento. E nós temos um parênteses entre o 6º selo e o 7º selo. O 7º selo ele vai abrir as 7 trombetas e retomar de novo esses julgamentos que acontecem ao longo da história. E o capítulo 7 existe um parênteses para mostrar, olha, ok, a igreja está sendo morta no 5º selo, os mártires estão lá no céu rogando para Deus vingá-los. E a visão de Apocalipse 7, ela é muito poderosa. Primeiro, ele vê 144 mil pessoas, que é uma maneira simbólica de dizer a totalidade da igreja,
Porque você pega a representação da igreja como todo, os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo, multiplica isso por 1000. 1000 é o número simbólico que João usa para falar de algo muito grande. Ou seja, você tem ali a totalidade do povo de Deus. Por quê? Todos eles são selados por Deus. Se eles são selados por Deus, o selo significa que estão protegidos. Paulo fala isso o tempo todo na sua carta. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele nos protege como se nós fôssemos algo inviolável fisicamente. Não. Espiritualmente falando. E aí quando João ele ouve, vê os 144.000, depois essa mesma multidão, ele diz, olha, então eu ouvi uma multidão incontável, que é a mesma que são os 144.000, vindo da grande tribulação, morrendo. Mas nós não somos selados, mas não somos protegidos, nós não somos amados por Deus? Sim, e você vai morrer. Talvez você passe fome, talvez você perca uma perna na guerra, perca um filho, perca seu esposo, sua esposa. Deus não vai nos proteger dessas coisas. Porque essas coisas são passageiras. Ele nos protege naquilo que importa. Espiritualmente, o diabo não nos toca nesse sentido. Ele não consegue nos desviar. Ele não consegue fazer alguém que Jesus, como filho de Davi, abriu a casa do reino de Deus, você entrou, o diabo não consegue te tirar lá de dentro. Ninguém pode fechar o que Jesus abriu e nem abrir o que Jesus fechou. E essa mesma coisa que Jesus disse aqui para essa igreja na Filadélfia, eu te guardarei da hora da provação, ele diz no Evangelho de João, lá em João 17, quando ele está orando como um sacerdote pela sua igreja, antes de ser levado à cruz, e ele diz, Senhor, Deus Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. É o mesmo verbo, guardar, no mesmo contexto de que nós da igreja seremos odiados porque ele foi odiado. Mas ele não vai nos tirar do mundo. Ele não vai nos tirar das mazelas deste mundo. Ele não vai nos guardar de câncer, de Alzheimer, de Parkinson, de luto, de perda, de miséria, de fome. Ainda que ele faça isso e derrame a sua graça, isso não é uma promessa. A promessa é, eu vou guardar vocês da provação que virá espiritualmente. Vocês não vão se desviar. Além de eu ter essa autoridade, vocês estão perseverando, vocês vão pregar, eles vão se converter. Quando a tribulação vier, vocês podem morrer, mas vocês estão guardados aqui. Na linguagem de João 10, vocês estão na minha mão e ninguém pode tirá-los da minha mão. É isso que ele está dizendo aqui no verso 10. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, apesar de ele não ter nenhuma crítica e nenhum juízo contra a igreja, Jesus fala, permaneçam, não fiquem acomodados, continuem, eu venho em breve. Se ele demorar mais 1000 anos para vir, mais 10.000 anos para vir, ou se ele vir daqui a pouco, isso é breve. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí qual que é a promessa? Verso 12 e 13, mas especialmente esse longo verso 12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. João pega a parte pelo todo, e nós já somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E ele está dizendo, olha, vocês vão ser o templo também na nova criação. O Espírito vai continuar habitando em vocês. E vocês vão ser uma coluna. Coluna é aquilo que dá a sustentação da casa. E isso era muito importante para o pessoal da Filadélfia, porque eles viviam um momento muito difícil. Porque a cidade da Filadélfia, ficava ao sudeste das outras cidades, ela ficava numa região extremamente vulcânica. E vira e mexe, eles eram acometidos por terremotos. Mas teve um terremoto específico no ano 17 do primeiro século, Jesus era um jovem naquela época,
que os historiadores da época do século I vai dizer que é a coisa mais catastrófica que teve, porque destruiu a cidade de Sardes e destruiu também a cidade de Filadélfia, mas destruiu de acabar completamente com eles, ao ponto do imperador romano na época falar para eles não pagarem impostos por 5 anos para eles conseguirem respirar e se reerguer novamente. E os historiadores da época deles vão dizer que todos os muros da cidade de Filadélfia, todas as casas, elas tinham trincas. E o tempo todo o pessoal tinha medo da casa desabar, porque qualquer tremor de terra, a coisa viria abaixo de novo, porque ficava com pequenos tremorizinhos, ia trincando a parede toda, não tem como consertar isso. E qualquer terremoto maior que dá, a gente vai ter que procurar outra cidade para morar. Então eles viviam ali o tempo todo com esse medo, com essa insegurança, com essa instabilidade. Irmãos, ter instabilidade no lar é muito ruim, é muito danoso para todas as áreas da vida. O lar onde é para a gente ficar seguro, você ter o tempo todo medo dele cair na sua cabeça, isso é muito dramático na experiência pessoal de cada um. E Jesus está dizendo, olha, vai ser diferente na nova criação. Vocês vão ser essa coluna do templo e vocês não vão sair de lá. Não vai ter terremoto, não vai ter nada que abale vocês na nova criação. Então, se a casa de vocês está com perigo de cair, vocês, como casa de Deus, vocês continuem firmes, porque quando vocês forem essa casa de Deus perfeita, vocês vão ser inamovíveis do lugar. Ao ponto que se você tirar a coluna desse lugar, esse lugar cai. E se Deus tirar um eleito lá da nova criação restaurada, não tem como isso acontecer. Existe uma estabilidade eterna e absoluta na nossa habitação com Deus, na habitação de Deus em nós, na criação vindoura. E ele continua dizendo, verso 12: escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Igual na igreja anterior de Sardes, nome é identidade. Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser totalmente identificados com Deus. Eu vou gravar o nome do meu Deus em vocês. Vocês vão ter o nome da cidade. Então, na época do século I, era muito comum, era a coisa mais comum do mundo, o seu sobrenome ser a sua cidade. Por exemplo, Agostinho de Hipona. Não era o sobrenome dele Hipona. Hipona era a cidade que ele pastoreava. Então, todo mundo tinha lá Paulo de Tarso. E Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, olha, meus irmãos, nossa cidadania não é aqui em Filipe ou no Império Romano, nossa cidadania é celestial, é nos céus. E, simbolicamente falando, vai estar lá o seu nome, João, Pedro, qualquer nome que esteja aqui, e lá, Nova Jerusalém. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso lar. Esse vai ser o lugar que nós habitaremos para sempre. O nome de Deus, o nome dessa nova Jerusalém e o nome de Cristo gravado em nós. Nós pertencemos a Ele, nós somos cidadãos de lá e ela vai descer de lá para cá. Nós vamos habitar com Deus para todo sempre. Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mesmo para uma igreja boa, continua a exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, que Cristo vem olhar para a Igreja Batista Bíblica de Valparaíso e dizer, olha, vocês têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. Eu vou abrir ainda mais portas para vocês pregarem o Evangelho por toda a cidade. Os seus inimigos vão vir à igreja, vão ser convertidos. Isso sempre me lembra de um dos maiores pregadores da história, George Whitefield. Um homem que Deus usou para trazer avivamento sobre o mundo todo, lá no século XVIII. Ele estava pregando e de repente o pessoal que odiava ele pegou ele, bateu muito nele, jogou pedra nele, tacou um pedaço de pau na cabeça dele. Ele estava quase como que morto. E o pessoal ali ao redor dele, maltratando ele, ele olha para os céus e faz a seguinte oração: Senhor, vinga-me dos meus inimigos
convertendo eles ao Senhor. É como se mate-os para eles mesmos, mas dê vida para eles em Cristo Jesus. Que nós venhamos aguardar o novo céu e nova terra, esse novo nome, essa nova identidade que Jesus tem para todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus bendito, que a sua graça soberana, toda suficiente e poderosa esteja sobre cada um de nós, como de fato ela já está, ó Deus. Que o Senhor venha ser engrandecido em nosso meio, perdoe os nossos pecados, fortaleça-nos. Obrigado, Deus, por esse maravilhoso momento de comunhão, e é um privilégio que o Senhor tem nos dado de poder separar dias para estarmos em comunhão uns com os outros e com o Senhor, centralizados ao redor da sua palavra. Como isso é bom, ó Deus, sentar aos seus pés e ouvir a sua palavra. Que o Senhor proporcione mais momentos assim, ó Deus, a todos nós, e que a sua palavra não venha causar um pequeno impacto em nossas vidas, mas que ela venha permanecer em nós. Nós vamos entesourá-la e guardá-la em nossos corações, e cada vez mais estarmos em conformidade com a sua vontade, por meio da sua graça e do seu poder. Que nós venhamos a ter consciência de nossa fraqueza, pois todos somos fracos, mas alguns e algumas igrejas pensam que são fortes em si mesmas, em suas programações, em sua teologia ou em qualquer coisa que seja, mas todos nós somos miseravelmente fracos, quer nós reconheçamos isso, quer não, e ao reconhecer isso, somente pelo Espírito Santo que nós podemos reconhecer nossa fraqueza e buscar nossa força somente no Senhor e na sua palavra. Que a sua palavra faça tudo enquanto nós descansamos sobre ela. Em nome de Jesus, amém.